Olá minhas queridas, espero que esteja tudo bem convosco. No vídeo de hoje vou falar um pouco como podemos escolher o hidratante ideal para nós, e o que eu vos vou falar aplica-se tanto a hidratantes de corpo como de rosto. Muitas vezes as necessidades de um e do outro são as mesmas, outras vezes são diferentes, mas com estas regras, digamos assim, vocês podem facilmente escolher o produto que mais se adequa às vossas necessidades. E na minha opinião, um hidratante deve ser um produto bastante básico, que tem a principal função de manter a pele hidratada, prevenir a perda de água, mantê-la com um aspecto suave e hidratado, e também manter a função barreira da pele, porque para todos os efeitos a pele é uma barreira que nos protege do exterior e tem que estar bem hidratada para isso. Eu não encaro os hidratantes como tratamentos em si. Eu acho que existem produtos mais formulados de acordo com isso, como sérums e cremes de tratamento. Um creme hidratante deve ser precisamente isso, para respeitar as suas funções de hidratação, e que pode ser usado em combinação com outros produtos mais ativos. Mas eu continuo a receber muitas perguntas, e embora já tenha discutido isto também noutros vídeos, eu continuo a receber muitas questões sobre qual será o melhor creme para mim, que produto é que eu posso escolher, devo usar o mesmo no corpo e no rosto. E portanto eu espero que com o vídeo de hoje essas dúvidas fiquem esclarecidas e com base nestes conhecimentos vocês possam escolher um hidratante. Eu vou-vos dar algumas sugestões dos meus favoritos no final do vídeo, mas o objetivo deste vídeo é que vocês saibam pegar num creme, olhar para os ingredientes e perceber se será ou não o indicado para vocês, e poderem mais facilmente escolher o produto que quiserem, da marca que quiserem, ao preço que quiserem. Portanto, vamos começar. Uma coisa importante quando vamos escolher, seja qual for o produto que vamos usar, é focarmos mais quais são os ingredientes presentes nesse produto, mais do que quais são as promessas desse produto, porque promessas nós podemos fazer muitas, e basta-me dizer que um produto é hidratante para já dizer que tem um efeito anti-idade, porque previne a formação de rugas e coisas do género. Mas a nós, ao olharmos os ingredientes, conseguimos realmente perceber se um produto irá funcionar para nós e o que é que ele realmente se pode propor a fazer. E num hidratante básico há 4 tipos de ingredientes que nós devemos procurar. Então, eles são ingredientes emolientes, ingredientes umectantes, ingredientes oclusivos e ingredientes terapêuticos. E eu já vou discutir um bocadinho cada um deles. Mas encontrar um hidratante ideal pode significar encontrar um balanço entre todos estes componentes. Então, os ingredientes emolientes são ingredientes como óleos e lípidos, como por exemplo as manteigas, e eles fazem a função de suavizar a pele. Ajudam a manter a pele com uma aparência mais suave. Se a pele estiver assim um bocadinho com uma aparência seca, eles vão fornecer uma capacidade emoliente nessa zona e vão suavizar e fazer com que pareça mais macia e naturalmente com uma aparência mais hidratada. Eles por si só não previnem a perda de água, portanto nós temos que distinguir entre uma pele estar seca e uma pele estar desidratada, porque uma pele que está seca é uma pele que tem falta de óleo ou de emoliência, e uma pele que está desidratada é uma pele que tem mais falta de água. Então os ingredientes emolientes vão ajudar a manter a pele hidratada, não seca, mas não hidratada no sentido de ter água. E portanto eles são bons sobretudo para quem tem a pele mais seca, que tem aquele aspecto às vezes um bocadinho quebrado, com um aspecto mais áspero, e estão presentes em muitos hidratantes, sobretudo naqueles mais indicados para peles mais secas. Depois temos os ingredientes mais umectantes. Estes ingredientes são, por exemplo, o ácido hialurónico, a glicerina, a ureia, o sorbitol, e o que eles fazem é ajudar a pele a agarrar a água, sobretudo à superfície. Dependendo do tamanho das moléculas, poderão atuar em mais profundidade na pele, mas é maioritariamente à superfície da pele. E então estas ajudam a pele a reter água, então combatem a desidratação. E quando a pele está mais desidratada, até uma pele oleosa, que naturalmente tem mais óleo e por isso já não precisa tanto de emolientes, pode não ter quantidade suficiente de água, e então essas peles oleosas ficam desidratadas e podem até ter algumas rugas de expressão e aquelas chamadas rídulas por falta de água. Então os emolientes ajudam a suavizar a pele, a combater aquelas
parece escamas, enquanto que os umectantes ajudam a reter água. No entanto, nenhum deles previne propriamente a perda de água, porque os umectantes ajudam a agarrar a água, mas se nós não pusermos uma camada protetora para evitar a perda dessa água, com o tempo ela vai acabar por evaporar. E há por isso muitas vezes pessoas que, por exemplo, usam um sérum de ácido hialurónico e dizem: eu uso um sérum de ácido hialurónico, mas a minha pele tem na mesma uma sensação assim seca. E é precisamente porque ele está a ajudar a reter água, mas não é uma coisa a longo prazo. Então nós temos que usar um ingrediente oclusivo para prevenir a perda dessa água. E para ingredientes oclusivos temos, por exemplo, o óleo mineral, temos alguns silicones, temos a lanolina, e dentro dos silicones, por exemplo, existem alguns um bocadinho mais densos do que outros. A dimethicone é um ingrediente que costuma ser bem tolerado, mesmo até em peles mais oleosas. Por exemplo, o óleo mineral já é assim uma coisa mais densa, se calhar mais indicada para peles muito secas. E então os oclusivos basicamente criam uma barreira que previne que essa água evapore e ajudam a manter a pele suavizada e a que todos os ingredientes fiquem na pele e possam fazer a sua função, quase que cria uma barreira também do exterior. Obviamente, uma pele que seja mais oleosa precisa de oclusivos mais leves, que não obstruam os poros e coisas do género. E daí se utilizarem, por exemplo, mais ingredientes mais siliconados, como a dimethicone que eu estava a dizer. Uma pele que seja mais seca pode beneficiar, por exemplo, mais de um óleo mineral. Se nós pusermos um oclusivo por si só, ele também não vai hidratar, ele só vai impedir a perda de água e criar um género de barreira. E é por isso que é importante haver uma combinação destes vários ingredientes, porque os emolientes vão permitir suavizar a pele e evitar aquela sensação escamosa, os umectantes vão promover a retenção da água e os oclusivos vão prevenir a perda dessa água. Então, um bom hidratante é uma boa combinação destes ingredientes. Peles mais secas vão precisar, se calhar, um bocadinho mais de emoliência e talvez um oclusivo um bocadinho mais forte, como é o caso, por exemplo, do óleo mineral. Eu estou a dizer forte numa sensação relativa. Uma pele mais oleosa, por exemplo, se calhar não precisa tanto de emolientes, porque já tem um óleo mais natural. Apesar de também há um óleo, por exemplo, o esqualene, que é um óleo mais seco e também é bem tolerado em peles mais oleosas, mas a pele oleosa já costuma ter mais óleo por natureza, então se calhar precisa só mais de umectantes e de um ligeiro ingrediente mais oclusivo, só para prevenir que essa água se perca. Por fim, temos também os ingredientes terapêuticos, como eu estava a dizer. Isto é um termo que eu estou a usar não tão cientificamente, mas que eu acho que transmite melhor a ideia que eu quero dar, em que uma pele que, por exemplo, tenha eczema, o hidratante é muito importante, mas o hidratante é importante para toda a gente. O que é que difere numa pessoa que tem eczema? O creme já pode ter mais alguns ingredientes calmantes para aliviar a comichão, pode ter, por exemplo, ceramidas, que são importantes a ajudar a reparar a barreira da pele, e as ceramidas estão naturalmente presentes na nossa pele, mas para quem tem, por exemplo, eczema ou outros problemas de pele, às vezes as ceramidas não estão na concentração ideal que deveriam estar, então as ceramidas estarem presentes no hidratante ajuda a repor essa barreira e a obter um nível ideal, se calhar, de ceramidas para prevenir secura extrema ou mesmo o eczema. Temos também, por exemplo, o exemplo do pantenol, que está presente em muitos cremes assim mais de reparação, mais cicatrizantes e que também é um ingrediente precisamente cicatrizante. Então esses ingredientes já são um bocadinho mais terapêuticos. Provavelmente não serão essenciais para toda a gente, mas para quem tem a pele mais danificada ou com algum problema específico ou que de momento precisa de uma atenção especial, são obviamente boas opções. Assim concluímos que se tivermos, por exemplo, um creme que é mais um gel-água, ele será mais concentrado em ingredientes umectantes do que dos restantes e, portanto, está mais feito para a retenção da água. Se tivermos, por exemplo, uma loção ou uma emulsão, já são mais uma mistura, se calhar, de umectantes com ingredientes emolientes. E normalmente até um bocadinho mais nas emulsões, que costumam ser mais uma mistura de água com óleo, do que nas loções. Mas tem uma textura também mais leve. E depois temos os cremes ou as pomadas, que já têm mais concentração de ingredientes oclusivos e, portanto, têm uma textura assim mais espessa e mais pesada.
Então, consoante o tipo de pele, nós podemos escolher o tipo de hidratante. E é por isso que muitas vezes o mesmo hidratante numa linha tem, por exemplo, uma versão leve, uma versão rica, ou às vezes até tem um gel, uma loção e um creme, precisamente porque há necessidades diferentes e assim cada um está mais indicado para determinado tipo de problema. Se vocês costumam usar, por exemplo, um produto mais à base de um gel e sentem a pele um bocadinho seca, podem optar por usar uma loção. Se usam uma loção e têm a mesma sensação, podem optar por usar um creme. Pelo contrário, se vocês usam o creme e acham que é muito pesado para a vossa pele, podem tentar baixar para uma loção que já pode ter os níveis suficientes de cada um destes componentes. Depois, ingredientes que se devem evitar. Eu sou da opinião que todos nós, usando um produto ou não, conseguimos entender se ele funciona ou não para nós. Podem existir problemas de pele específicos que devem evitar ingredientes específicos nos seus produtos, como é por exemplo o caso do acne fúngico ou para quem tem rosácea ou coisas do género, mas o maioritário a evitar será a fragrância ou os óleos essenciais, principalmente para quem tem a pele mais sensível, mas não só. Um produto ter um bocadinho de perfume na composição pode não ser mal nenhum, a não ser que a pessoa tenha a pele extremamente sensível, mas pode ser muito problemático se estiver em elevadas concentrações, até mesmo para quem não tem a pele sensível. E portanto, nesse aspecto, será importante terem atenção que o perfume esteja ou mais para o final da lista, ou então que não esteja mesmo presente. E ele pode aparecer sobre diversas formas, como mesmo dizer perfume, fragrância, linalool, limonene, óleos essenciais, extratos de plantas, são todos ingredientes que podem conferir uma fragrância ao produto e que podem causar irritação. Até mesmo quem não tem a pele sensível pode em algum momento desenvolver uma irritação ao produto e portanto se vocês costumam usar algum produto que tem o perfume e notam que agora a vossa pele está um bocado mais irritada ou mais sensível do que o habitual, pode ser uma boa ideia tentar optar por um produto sem perfume. Uma coisa que eu acho mais importante do que tudo o resto é não acreditar em todos os ingredientes milagrosos por aí além. Um hidratante é mesmo isso, um hidratante, e ficam muito mais bem servidas se optarem por usar os ingredientes ativos essenciais à vossa rotina e às vossas necessidades de pele, à parte do vosso hidratante. Até porque o hidratante, para ter propriedades oclusivas, deve ser aplicado no fim para não interferir com a absorção dos ingredientes ativos. E portanto vocês podem aplicar o sérum ou o tratamento que precisarem e depois finalizar com o hidratante. Uma pergunta que também me fazem com frequência é em relação ao protetor solar. Preciso de usar um hidratante junto com o protetor solar? O protetor solar é bastante importante para proteger da radiação a que estamos expostos no dia a dia, e eu sempre tive o hábito de usar o hidratante com o protetor solar, porque a minha opção para protetor solar sempre foi mais na onda dos protetores mais leves ou em gel, ou de toque mais seco, e esses não costumam ter muitos ingredientes hidratantes. No entanto, se vocês usarem um protetor solar que tem estes ingredientes hidratantes, emolientes, umectantes, o que quiserem, como eu acabei de explicar ao longo do vídeo, então esse protetor solar pode funcionar como hidratante e como protetor solar. No entanto, independentemente disso, será sempre bom ter um hidratante em separado para usar à noite. Outra opção é usar também um hidratante mais pesado à noite do que se usa durante o dia. Portanto, durante o dia vocês podem optar por usar um hidratante mais leve, se calhar mais à base de umectantes e ligeiramente oclusivo, e à noite usar uma coisa um bocadinho mais emoliente, por exemplo, para conferir um bocadinho mais de suavidade à pele se notarem que está assim a repuxar ou com uma sensação um bocadinho áspera. Portanto, para resumir depois o conteúdo essencial do vídeo, vou deixar um pequeno resumo lá em baixo só com os tipos de ingredientes e alguns exemplos do que vocês devem procurar no hidratante, por forma a escolherem o mais indicado para vocês. E acho que agora também deu para perceber porque é que às vezes o mesmo hidratante tem uma versão leve, uma versão rica e coisas do género. Eu vou-vos mostrar alguns dos meus hidratantes favoritos que vocês provavelmente já me ouviram falar antes, mas o objetivo, como eu disse, é mesmo vocês poderem escolher o hidratante com base naquilo que vocês preferem, a marca que vocês preferem, o preço que vocês preferem, tendo em conta aquilo que eu vos acabei de explicar. Então, a nível mais económico,
eu tenho que recomendar muito o hidratante da CeraVe. Este hidratante tem uma boa combinação de ingredientes emolientes, umectantes e oclusivos. Ele tem também ceramidas, portanto ajuda a reparar a barreira da pele, a prevenir irritações e essas coisas do género. Ele pode ser usado no rosto e no corpo, não tem perfume. Esta é a versão creme, que é um bocadinho mais densa. Eles também têm uma versão em loção, que é bastante mais leve. E este hidratante é muito económico. Uma embalagem destas grandes custa cerca de 10 €, e eu fiz as contas numa publicação no Instagram, o que dá cerca de 2,80 € para um potinho de 50 ml, que é habitualmente o que os hidratantes costumam ter para o rosto. E portanto fica super económico, até mais do que a maioria dos de marca branca, e portanto eu acho que este é uma excelente opção. Depois, por exemplo, este aqui já é um bocadinho o oposto. Este é um gel creme da Clinique e este também é um dos meus favoritos. Eu gosto deste bastante no verão, quando a pele já está por natureza um bocadinho mais oleosa e não precisa tanto de emolientes. Ele é assim uma textura mais leve, mais à base de umectantes, e que funciona basicamente para ajudar a reter a água e nunca dá uma sensação oleosa na pele. E este também não tem perfume nem nada do género. Eles também têm uma versão mais rica deste creme para quem precisa. E depois eu gosto da maior parte dos cremes para pele sensível das linhas de farmácia. Este aqui, o Tolerance Emulsion da Avène, é dos meus favoritos. É muito leve, muito básico, não tem ingredientes irritantes nenhuns, o que é ótimo para peles mais sensíveis e reativas. No geral, eu acho-os bastante semelhantes entre as marcas de farmácia francesa, e portanto dentro daquela marca que for a vossa favorita vocês podem escolher. Este aqui é a emulsão, que eu, como expliquei, já é um bocadinho mais leve. Também existe o creme, que é um bocadinho mais emoliente, e quase todas as marcas optam por fazer a divisão nesse sentido. Se vocês não tiverem pele muito sensível, eu acho que os da Caudalie também são uma excelente opção. Eles têm 3 versões na linha Vinosource. Tem um sorbet que é mais leve, tem um creme mais emoliente e depois tem também um fluido matificante, que apesar de ser supostamente um fluido matificante, não é tão matificante como, por exemplo, o Effaclar Matte da La Roche-Posay, e acaba por conferir um bocadinho mais de hidratação, e portanto eu também gosto bastante. Mas obviamente tem um bocadinho mais de perfume e coisas do género, portanto para quem tem a pele sensível pode não ser a melhor opção. Mas eu deixo-vos os links para estes produtos e estas informações abaixo do vídeo, assim vocês podem recorrer lá se precisarem de algumas dicas ou coisa do género. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que tenha respondido às vossas questões. Se ficaram com alguma dúvida ou se querem perguntar mais alguma coisa, deixem lá em baixo os comentários, eu farei os meus possíveis por responder a tudo. E pronto. Eu espero que realmente vos ajude e que vocês possam, de forma voluntária e independente, escolher o produto ideal para vocês. E obviamente, assim, se vocês tiverem, por exemplo, a pele do corpo mais seca, já sabem que ingredientes procurar. Se tiverem, por exemplo, a pele do rosto oleosa e do corpo seco, já sabem que precisam de um produto diferente. Se for igual, rosto e corpo, podem usar o mesmo, e assim conseguem responder melhor às vossas necessidades. Portanto, espero que tenham gostado, façam um gosto se gostaram, e eu vejo-vos no próximo. Tchau!